Bom dia a todos, todos ouvintes, todos que vão assistir esse vídeo no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, onde esse vídeo chegar. Eu sou o pastor Celso Mengue, da Assembleia Missionária em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Eu quero dar uma palavra a respeito dessa data tão importante, desse acontecimento tão importante que está para acontecer em nosso país, que é a escolha de um governante, um presidente que vai governar o nosso Brasil, né? E diante dessa situação em que nós temos de um lado o PT e do outro lado nós temos outros partidos, na verdade é o Jair Bolsonaro contra o Lula, na verdade, né? Contra o PT. Eu quero pedir a todos que estão ouvindo, que vão assistir, que jamais dê o seu voto ao PT. Dar o voto ao PT hoje é entrar numa desgraça, é cair numa desgraça de um país que sonha em mudar, que sonha em prosperar, que sonha em avançar e dizendo chega à corrupção. Voltar no PT é nós continuarmos a corrupção e nós irmos rumo à meta do PT, que é transformar o Brasil no comunismo, na ditadura, né? Só você observar os contatos do Lula, né, do PT, sempre foi com os países comunistas, sempre foi nos países de ditadura, como Venezuela, como Cuba e os demais países. Lula está seguindo uma cartilha orientada por esses países para nós chegarmos à ditadura. Um dos grandes sinais que nos mostram isso foi o Estatuto do Desarmamento. Se você for olhar todos os países que se tornaram comunistas, eles começaram desta forma. E Lula está seguindo uma cartilha, uma orientação dos países comunistas. Veja bem, o Estatuto do Desarmamento, que muitos acham que foi uma bênção, trouxe mais violência para o Brasil. Escutando eu, esses dias atrás, um especialista em segurança, ele nos falou que os países que são mais armados têm menos violência do que o Brasil. Os países que mais são armados, como nós vamos longe, não precisamos ir lá nos Estados Unidos, nós vamos aqui no lado, no Uruguai, que é o país mais armado da América Latina. Ali, segundo esse especialista, não há violência. Por quê? Como se explica esse fato de o país ser armado e não haver violência? Veja bem, é só nós usarmos o raciocínio. Se um ladrão vai entrar numa casa e ele tem dúvida se o dono da casa está armado ou não, ele não vai querer o confronto, ele não vai entrar e confrontar essa pessoa, porque ele pode levar um tiro. Então, automaticamente não vai ter muita violência, porque não vai haver confronto. Então eles vão roubar, sim, vai continuar o roubo, sim, mas eles vão preferir roubar quando o dono não estiver em casa. Vão preferir roubar coisas que não tenham que confrontar com o dono. Então veja bem, por isso que diminui a violência, porque o ladrão, antes de entrar numa casa, não sabe se a pessoa está armada ou não. Então esse negócio de que tira as armas do povo para diminuir a violência, isso é balela. Isso aí é um plano sinistro para que eles possam implantar a ditadura. E o povo não possa se revoltar e pegar em armas para que haja uma guerra civil. Essa é a intenção. Porque na verdade os verdadeiros criminosos, os que matam, os que ferem as pessoas, já estão armados, eles nunca foram desarmados. Os bandidos estão sempre armados.
Está provado que a arma não mata ninguém, quem mata são as pessoas. Veja bem, esse Adélio Bispo aí que tentou matar Jair Bolsonaro, ele não precisou de um revólver, simples faca matar, porque a morte estava, o assassinato, a maldade, o crime estava na cabeça dele. Então essa história de desarmamento, como disse o especialista, isso é colocado por pessoas que querem comandar, pessoas que querem o poder, que querem aprisionar as pessoas. Isso é pessoas que querem pegar o poder por toda força, ou seja, esses políticos do PT, eles querem implantar a toda força aqui no Brasil o comunismo, a ditadura. Então eu quero dizer para você que esse voto é decisivo, dessa eleição é muito decisivo. Se você colocar o PT lá, você vai estar se arrependendo amargamente, porque, veja bem, essa gente governou por 14 anos. Por 14 anos, nós temos no Brasil o pior índice de desemprego que já houve na história. Nós temos miséria, fome no Brasil. Nós temos absurdos de kit gay nas escolas para criança de 6 anos. Nós temos aí quase liberando a pedofilia, a homossexualismo. Eu falo homossexualismo, não aqueles que são homossexuais e que optaram por essa opção e ficam na deles como um ser humano comum. Eu falo desses ativistas gays que vão para as praças e lá faz absurdo, como colocam na cruz um homem gay beijando o outro na boca, ou pegam o crucifixo e enfiam naquele orifício que você sabe, para zombar da religião das pessoas, para zombar do cristianismo, que eles não gostam, porque o cristianismo condena a prática deles. Então nós nunca tivemos uma degradação tão grande no país. Em 14 anos nós temos o pior índice de desemprego, fome, altos impostos. Nós pagamos 6 meses de graça trabalhando, ou 5, seja 5 ou 6, para pagar só de impostos. Nós trabalhamos no Brasil atualmente, nós pagamos quase R$5 a gasolina. E o que mais me chama a atenção é que quem esteve no governo foi o PT por 14 anos, e agora ele se estende ainda com Temer, Michel Temer. Quem é Michel Temer? Michel Temer era o vice do PT. O PT trouxe e apresentou, e nós votamos junto com a Dilma o Temer também. O Temer também faz parte do PT. Então eles detonaram o Brasil, acabaram com o Brasil. Nós tivemos 2 rombos, 2 assaltos ao Brasil. Um foi o Mensalão e agora o Petrolão. E eles conseguiram convencer pessoas que eles não têm culpa de nada. Eles conseguiram convencer a pessoa que essa miséria de desemprego que nós temos, essa fome que assola o Brasil, eles conseguiram convencer o povo que eles não têm nada a ver com isso. Mas como vocês estão 14 anos governando o Brasil, eles jogaram tudo em cima das costas do Temer, que tem apenas 2 anos e pouco de mandato, que assumiu como presidente. Estourou tudo nas costas dele. Ele não defendo ele é um corrupto, é sem vergonha, mas jogaram uma batata quente na mão dele. Jogaram a batata quente e ele está aí se virando e caindo tudo as costas. O PT lavou as mãos de tudo que aconteceu no Brasil, de mensalão durante o governo deles, de petrolão, de corrupção. Tá aí a Lava Jato iniciando pessoas direto, tá aí a Lava Jato aí descobrindo falcatruz atrás de falcatruz, né, comandado por essa máfia chamada PT, e eles conseguiram sair como heróis. Lula conseguiu sair como herói. Os filhos do Lula enriqueceram grandemente, né? E eles conseguem convencer as pessoas e comprar as pessoas pela miséria. Eu me lembro muito bem, como tem aí no YouTube, você pode pesquisar, tem um vídeo, porque na verdade o Bolsa Família, que eles se apegaram, essas programas sociais, isso não vem do Lula,
Isso vem de Fernando Henrique Cardoso. Quem criou o Bolsa Família foi a dona Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique Cardoso. Lula tem um vídeo no YouTube, se você pode pesquisar, antes de votar, pesquise, estude, se informe. Tem um vídeo condenando esse tal de Bolsa Família. Ele cita que quando Cabral chegou no Brasil, havia aqui índios, e eles deram espelhinhos de presente para os índios presente para eles ficarem admirando aqueles presentes e roubaram a terra dos índios. Ou seja, enquanto os índios estavam ali com aqueles presentinhos, com aqueles brinquedinhos deles ali, com espelhinhos, eles estavam tomando a terra dos índios. E Lula naquele discurso fala assim, que como os índios, o governo que era Fernando Henrique, estava se apossando do voto, comprando o voto das pessoas com os programas sociais, com o Bolsa Família, estava se utilizando da pobreza, da miséria do povo para se eleger. Lula tem esse discurso, se você quiser saber se é verdade ou não, pesquise no YouTube aí. Logo depois ele se elegeu e ele começou a usar isso para comprar voto de pessoas pobres, de pessoas miseráveis. E ele começou, e hoje é a principal arma dele, o que era maldição no passado, que ele condenou, o que era errado, ele passou a utilizar e agora passou a ser certo, agora passou a ser uma bênção. Então ele se utiliza dos programas sociais para dar o espelhinho, ele dá uma cesta fome para alguém e rouba muito mais em impostos, muito mais em desemprego, muito mais no desvio, inclusive do Bolsa Família foi desviado milhões e milhões. Eu quero dizer para você, pesquise. Esse Haddad aí, se você não sabe, foi o criador do kit gay. O kit gay é a pior aberração do século. O kit gay quer ensinar a criança de 6 anos, em vez de aprender matemática, ciência e história, a aprender a fazer sexo. A revistinha você pode pesquisar no YouTube, por favor, no Google, faça isso. A revistinha, ela tem posições, ela tem sexo, homens e homem com homem fazendo sexo na revistinha. No meio você abre e você vai ver. Tem homem com homem fazendo sexo. Tem uma página que tem como ensina como fazer sexo. Aí a criança tem um furinho, tem um bonequinho desenhado, tem um furinho bem no órgão sexual do menino. E na outra parte tem uma menina e tem um furinho bem no órgão sexual da menina. E aí ele manda que a criança enfie o dedo por ali e engate lá na outra página da menina, ensinando as crianças de 6 anos de idade a fazer sexo. Você consegue captar isso? No que você vai entregar no seu filho? No que você vai entregar votando nesse partido? Você consegue fazer noção? Eles apoiam com verbas públicas, o PT apoiou durante o seu ministério. Você pode ver que antes do governo PT não havia tantas aberrações de os homossexuais ir para as praças, fazer absurdos, blasfemar da igreja, blasfemar das coisas de Deus. Nunca houve antes do PT. O PT começou a patrocinar com verbas públicas o tal de ideologia de gênero, né? A PL 122, que era dar poder aos gays acima de toda autoridade constituída sobre a terra. Jean Willis, que é amigo do Haddad, se você procurar na internet você vai ver eles abraçados, é amigo do Haddad. E da Manuela, o discurso da Manuela, da vice do Haddad, é tudo voltados aos LGBTs. Ela não tem projetos para o Brasil, para a saúde, ela não tem projeto para o desemprego, ela não tem projeto para nada, mas ela tem projetos para o LGBT. Procura os discursos desta mulher para você ver que a Manuela só tem discurso para o LGBT. E eles estão prometendo de botar Jean Willis como ministro da Educação. Sabe quem é Jean Willis? Jean Willis tem aí uma entrevista dizendo que a pedofilia é uma bênção, é uma coisa boa para desenvolver a sexualidade das crianças. Jean Willis,
ele tem uma frase que diz assim, que a Bíblia é uma piada, aqueles que creem nela são palhaços e as igrejas são um circo. É isso que o Jean Willis tem. Se você pesquisar, você vai ver a Manuela e vai ver o Haddad, todos eles abraçadinhos juntos. E a promessa é botar Jean Willis como ministro da Educação. Você vai ver a declaração do país se esse partido continuar. O projeto deles é se perpetuar, nunca mais sair do poder. E eles usam toda a maldade possível, toda a manipulação possível. Vocês estão vendo nas redes sociais aí uma enxurrada de mentira contra Jair Bolsonaro, uma enxurrada de fake news, de acusações que não existem. Jair Bolsonaro teve 27 anos na política e ele nunca aceitou uma propina, ele nunca aceitou a corrupção, ele não tem nenhum processo por corrupção, e eles querem de toda forma provar que ele é corrupto, eles querem de toda forma provar que Jair Bolsonaro é malvado, eles querem provar que Jair Bolsonaro é racista, sendo uma mentira. Se você procurar os vídeos do Jair Bolsonaro, tu vai ver que tem um vídeo que ele pega o funcionário dele dormindo, e é um negro, e ele pega dormindo e começa a brincar e diz: olha meu melhor funcionário aqui como trabalha. E eles estão se abraçando e rindo, brincando. Jair Bolsonaro tem parentes negros, tem funcionários negros. É mentira esse negócio de racismo. Simplesmente que ele falou que o negro é capaz, simplesmente só porque ele falou que não precisa cota especial, porque eles são humanos, são igual a gente, todo mundo é igual. Quem realmente é racista é essas pessoas que querem dar cota especial dizendo que eles não são capazes de ser igual a um ser humano normal. Eles querem provar que Jair Bolsonaro é machista, que trata mal as mulheres, mas vocês estão vendo aí nas redes sociais que a ex-mulher de Jair Bolsonaro está ajudando ele na campanha. Se ele fosse maldoso, se ele fosse malvado, ela não estaria ajudando ele aí, fazendo campanha para ele. Então são tudo mentiras esfarrapadas, mentira para enganar você, para continuar manipulando você, para que você vote nesse partido que quer destruição do país. Eles deixaram a maior destruição em 14 anos e conseguiram convencer as pessoas que eles são inocentes. Eles querem sair por heróis ainda. Muitos acham que Lula é herói. Eles destruíram o país, vocês tiveram 14 anos. Então quem destruiu 14 anos o país no tempo do Fernando Henrique? Fernando Henrique largou pro Lula quando ele criou o real. O real estava quase igual ao dólar. A moeda estava quase igualada ao dólar. Estava bom, a economia do Brasil estava tranquilo quando largaram para o Lula. O Lula fez tudo isso aí e conseguiu provar para algumas pessoas, conseguiu mostrar, conseguiu sair por herói ainda. Quer dizer para você, pense muito nessas eleições, pesquise, não vá atrás só de propaganda, só de política, dizendo que Jair Bolsonaro é isso, Jair Bolsonaro é aquilo. Jair Bolsonaro é a opção que nós temos para mudar, para acabar com essa roubalheira, para acabar com essa máfia, para acabar com essa destruição do Brasil. Jair Bolsonaro, olha só, os amigos de Jair Bolsonaro sabem quem são? Donald Trump, o homem que está levantando os Estados Unidos. Sabe quem são os amigos do Lula? São Maduro, são Evo Morales, só os ditadores que destruíram seus países. As misérias nos países comunistas, a miséria nos países que tem ditadura é tão grande que as pessoas ficam 2 dias numa fila para comprar um leite. É tão grande que os empresários que tinham dinheiro saíram do país, deixou só a miséria e a fome, deixou só os pobres. Eles destruíram a economia do país, acabaram com tudo, então se perpetuando no poder. É essa a visão do PT. Ele está sempre lá com o Maduro, está sempre com o Evo Morales, porque eles estão ensinando ele a como tornar o Brasil igual ao que está lá. E o primeiro plano deles foi desarmar o pessoal, para que não haja confronto. E eles estão gradativamente se perpetuando no poder. Eles querem de novo se perpetuar para acabar com o Brasil e realmente estabelecer o que foi estabelecido na Venezuela e Cuba. Abra os seus olhos, seja inteligente, usa um pouco do que Deus te deu da memória.
E os pastores evangélicos, as pessoas evangélicas, eu quero dizer para você uma coisa: o PT, durante o seu mandato, rejeitou o embaixador de Israel. Se você não sabe, há uma promessa sobre Israel que o próprio Deus fez. Disse: ó, aqueles que te abençoar serão abençoados, aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Ou seja, o Brasil tirou a bênção de Deus do Brasil, o PT, porque rejeitaram o embaixador de Israel. E há um vídeo aí na internet, você pode conferir o que eu estou falando. Bota lá assim, ó, Dilma rejeitou o embaixador de Israel. Você vai ver um vídeo onde o pastor Joel Engel, que quando acontece isso, ele para uma reunião, olha para a câmera e diz assim, ó: Deus manda dizer assim, ó, porque tu rejeitaste Israel, Deus te rejeita hoje. E sabe o que aconteceu? Dilma foi impeachmentada, saiu pelo impeachment. Então, a ideia de todos eles é a mesma. Somente um homem tem uma ideia diferente, que é Jair Bolsonaro. Ele quer tirar a embaixada do Brasil, que está em Tel Aviv, e trazer para Jerusalém, como fez Donald Trump. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ele vai trazer a bênção que Deus prometeu a Abraão, vai trazer para o Brasil. E bendita a nação cujo Deus é o Senhor. O lema do Bolsonaro é: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Se você não sabe, Jair Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão. Ele foi batizado lá. A família dele é cristã. Os princípios dele são cristãos. E há uma profecia dizendo que Deus revelou para um homem que tem aí um vídeo no YouTube dizendo que Deus mostrou Jair Bolsonaro para ele e disse que Deus tem preparado já há 9 anos atrás, já tem preparado esse homem para governar esta nação. E ele falou que Deus disse para ele o seguinte, que todos os pensamentos que Jair tem, esse pensamento de trazer a embaixada do Brasil para Jerusalém, lá de Tel Aviv para Jerusalém, esse pensamento que ele tem, esse pensamento, essa direção que ele tem, não foi dele não. Deus disse que desde 9 anos está preparando esse homem para governar o Brasil. Isso é resposta de um clamor de quem não suportava mais a corrupção. O Brasil se uniu e começou a pedir para Deus tirar, fazer alguma coisa desse corrupto. Nunca houve no Brasil o que está acontecendo. E o próprio STJ querer modificar a lei, rasgar a Constituição, fazer leis para tirar os corruptos da cadeia, os que estão sendo investigados pela Lava Jato. O STF está fazendo o quê? Está criando leis, burlando leis, está passando por cima de leis da Constituição para tirar esses ladrões, esses bandidos, esses miseráveis lá, porque estão tudo coligado. O PT colocou homens lá dentro e esses homens estão legislando a favor do PT. Eles eram para ser os guardiões da justiça, eles são o último grau da justiça, ele era para ser imparcial, eles não podiam ser partidários, mas lá tem Lewandowski, lá tem Marco Aurélio, lá tem pessoas que foram indicadas pelo PT, que legislam a favor do PT, para acabar com o Brasil, para tirar os corruptos da cadeia. A intenção do PT, se ganhar, é acabar com a Lava Jato. A Lava Jato não vai existir mais. Moro vai ser pisado por eles. Primeira coisa é fazer um indulto que o presidente pode fazer de perdão ao Lula, tirar Lula da cadeia e dar para ele um cargo maior dentro do Brasil. E na verdade quem governará, se isso acontecer, será o Lula. E então será implantada a ditadura, a perpetuação do PT no comando. Eu quero dizer para você uma coisa, será a pior. Deus falou para aquele irmão que revelou para o irmão, disse que se o Brasil não aproveitar a chance que ele está dando agora, se o Brasil não aproveitar essa chance que Deus está dando para o homem sair da miséria, se o Brasil colocar o PT lá, o Brasil vai entrar numa miséria tão grande, numa degradação tão grande, num abismo tão grande, que para sair vai ser terrível, irmãos. Eu tenho medo disso. Na verdade, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Você que é cristão, você que mesmo
que seja a religião que for, se você é católico, não importa, você é evangélico, não importa, você que é cristão, defenda a família, defenda as coisas de Deus, opte pelo melhor, o melhor agora. Talvez tenha algumas coisas que você não concorde com ele, eu também, tem coisas que eu não concordo, mas a melhor opção para o Brasil hoje é o único. Por que não votar no outro? Digamos assim, você pode me perguntar, você que é evangélico, então por que não vota no Cabo Daciolo? Sabe por que não, irmãos? É porque dos que estão concorrendo à presidência, os que não estão de aliança de dedo têm o mesmo pensamento do PT, os outros que não estão com o mesmo pensamento do PT, eles não têm autoridade, coragem suficiente, autoridade suficiente para encarar o PT. Aquilo é uma máfia perigosa. Eles matam como tentaram matar Jair Bolsonaro. Não, tem que ser um homem corajoso, e o único, no momento, o único que tem essa coragem, e o único que vai enfrentar eles, que está disposto a morrer se possível, se necessário for, o único que tem coragem que vai fazer é Jair Bolsonaro. Por isso que ele é a única opção. Os outros, tipo Marina Silva, ela concorda com tudo. Ela disse que vai fazer plebiscito para ver se aprova a maconha e o aborto. Coisa absurda, uma crente diz que é crente falar isso, diz que é cristã e falar uma coisa absurda dessa. Os outros estão tudo de mão dada, são tudo amiguinhos do passado. São tudo pessoas que fazem aliança. O único que está fora dessa aliança, e o único que está fora dessa corrupção e que quer acabar com isso é Bolsonaro. Por isso que eu digo para você, dia 7, por favor, faça pelo Brasil, pelas tuas crianças, pelos teus velhos que não conseguem se aposentar mais. Não é culpa do Temer. A Dilma já falava na reforma da Previdência. A Previdência não tem mais dinheiro. Por isso que estão dificultando a aposentadoria dos teus velhos, dos teus pais, dos teus avós, que trabalharam a vida toda e hoje quase não conseguem se aposentar. Eles querem acabar com a aposentadoria porque não tem verbas, saquear o Brasil, acabar com o Brasil. Então vote pelos teus filhos, vote pelos teus velhos, vote pelo bem, vote pelas coisas de Deus, vote para que nós venhamos voltar a crescer, para que o Brasil volte a ter o que ele diz na bandeira: ordem e progresso, que nós não temos mais, nós temos roubalheira e desgraça no Brasil, tá bom? Pense bem, principalmente você evangélico, não vote no PT, por favor. Você votando no PT, você está votando na pedofilia, no homossexualismo, no aborto, você está votando na degradação da família, e eles não são, a esquerda nunca foi a favor da igreja, não. A esquerda, o plano deles é acabar com as igrejas. Vocês sabem que o Evo Morales, que tem a mesma cabeça do Lula, e o Lula tem a mesma cabeça dele, sabe que ele lançou uma ordem, lançou uma lei criminalizando o evangelho. Ele criminalizou, ele proibiu falar o nome de Jesus, ou panfletar, ou evangelizar, ou qualquer coisa. Ele proibiu, só teve que voltar atrás, porque senão todo mundo conta, conseguiram parar isso. Mas essa é a intenção da esquerda, essa é a intenção do PT, é parar com o evangelho. Vê que o João Willis disse, olha, a Bíblia é uma piada, os que creem nela são palhaços, e as igrejas são um circo. Essa é a mentalidade deles, irmãos. Por favor, cidadão brasileiro, por favor, cristão, por favor, vote pelo bem da família, vote para nós voltar a crescer, vote para esse desemprego acabar, vote do 17 Bolsonaro. Eu provei para você que a única saída é Bolsonaro, não tem outra, tá bom? Um abraço a todos vocês, pense bem, não apoie esse... Pesquise, vá no YouTube, pesquise, não vote cego, tá bom? Não vote cego. Deus abençoe a todos. Eu pedi para minha esposa clicar aqui e desligar.